Dou as boas-vindas ao Dr. Paulo Portas, que conhece a casa quando o Padre Tolentino era aqui capelão. Dr. Paulo Portas esteve connosco ainda em tempos de pandemia, há 4 anos, precisamente, quando a guerra da Ucrânia começou, e organizamos à distância um painel com esta indicação, esta proposta, o contributo das religiões para um ecumenismo da paz. A guerra da Ucrânia tinha começado um mês antes, no final de fevereiro. Nós tivemos aqui este encontro há 4 anos, no final de março. A guerra da Ucrânia continua e o ecumenismo da paz não avança, e aquela guerra também parece ser guerra entre cristãos de um lado e do outro, em conflito. Novamente, o Dr. Paulo Portas está cá conosco, em que a guerra não acabou, pelo contrário, se intensifica no Médio Oriente, que é sempre um território de pólvora, a explodir em qualquer momento, e contextos últimos agravaram a situação, com consequências que todos nós sabemos, políticas, económicas, a implicar a nossa vida doméstica de sociedade. Agradeço ao professor José Fontes, que está aqui numa dupla qualidade de membro da comunidade da Capela do Rato e diretor do Instituto, vou buscar a cábula, Dom João de Castro, que saúde também todas as pessoas ligadas ao Instituto Dom João de Castro e estas velhas amizades formadas no Colégio Pio XII, que também se congregam em sinergias para o acontecer de renovação e de reflexão. A moderação vai ficar a cargo do professor Dr. José Fontes, catedrático da Academia Militar e decano da mesma Academia, professor catedrático convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, jurista de formação, com especialidade na área da segurança, quer nacional, quer internacional, e todos sabemos, com presença pública em debates precisamente sobre a área da segurança, e, portanto, a moderação está bem entregue. E Zé, a palavra é sua, continua. Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, permitam-me saudar todos os presentes e permitam-me também uma saudação especial e até muito afetuosa ao nosso querido capelão, o Padre António Martins, agradecendo-lhe as palavras iniciais de acolhimento. Permitam-me também que cumprimente os meus colegas da direção do Instituto Dom João de Castro, dos restantes órgãos sociais, os associados, num tempo em que celebramos 40 anos da nossa fundação. Estamos a descentralizar a celebração deste aniversário, portanto estamos a descentralizar as nossas atividades e foi uma feliz coincidência podemos organizar em conjunto com a Capela do Rato esta conferência sobre um tema tão interessante quanto exigente, quanto dramático e infelizmente tão dramático quanto atual. O nosso ideário, o ideário do Instituto Dom João de Castro, foi pensado e foi redigido pelo punho do Padre Joaquim António de Aguiar e do professor Adriano Moreira, que aqui cuja memória evoca aqui com saudade e com ternura. E desse ideário, dizia eu, consta também o compromisso do Instituto Dom João de Castro de estudar a paz e a doutrina social da Igreja. Queria cumprimentar também a doutora Mónica Moreira, o professor Fernando Seara e todos quantos nos acompanham também pelos canais digitais do Instituto e da nossa capela. Finalmente, uma saudação particular ao Dr. Paulo Portas, a quem agradeço também em nome das duas instituições ter prontamente aceitado o convite que lhe dirigimos para vir aqui falar deste tema importante. Todos conhecemos o Dr. Paulo Portas, é uma personalidade que intervém no espaço público, não carece de apresentações, mas há uma tradição que eu não gostaria de quebrar, que é a de ler uma breve nota biográfica dos nossos convidados, o que farei.
O Dr. Paulo Portas é formado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, foi cofundador do Independente, exerceu funções de Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e de Vice-Primeiro-Ministro entre 2011 e 2015. Anteriormente já tinha exercido funções de Ministro de Estado e da Defesa Nacional entre 2002 e 2005. Liderou o CDS durante 16 anos, tornando-se num dos líderes partidários mais jovens e também mais duradouros. Foi eleito deputado em 3 legislaturas. 7 legislaturas, tem razão. É um número mágico, é verdade. Fundou a Vinciam Consulting, consultoria estratégica com atividades na Europa, Golfo, África e América Latina. É professor de Geoeconomics and International Relations na nova SBE. Ensina também em Madrid, Abu Dhabi e de Xangai. E atualmente é vice-presidente da Câmara do Comércio e Indústria, empresário e consultor, membro do Conselho de Curadores da Fundação Champalimau e administrador não executivo da Motengil. Desde 2023 é membro de honor da Academia do Reino de Marrocos. É autor do programa televisivo Global. Dr. Paulo Portas, eu nunca fui jornalista, mas os professores também cultivam a arte de fazer algumas perguntas difíceis, algumas perguntas que também são retóricas. Não tenho a certeza que estas questões sejam as mais relevantes, mas, no fundo, para darmos início à nossa conversa, que mundo é este em que vivemos, que guerras são estas, aparentemente sem racionalidade, sem critério. Ainda ontem o Papa Leão XIV voltava a apelar ao diálogo, à diplomacia, à negociação, à tal paz desarmada e desarmante que ele falou logo no início do seu pontificado, aliás numa sequência de intervenções dele próprio, também do cardeal secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolini, e de algumas proeminentes figuras da Igreja Universal, como o cardeal arcebispo de Chicago, o arcebispo de Nápoles. Um destes dias veio uma ideia à pergunta que Virgílio Ferreira fazia através de um personagem num livro que ele tem, Alegria Breve, e a pergunta que ele colocou na boca desse personagem era: que fizeste da esperança? E que fizemos nós da esperança no mundo de paz, de valores cristãos, no fundo de lideranças ocidentais esclarecidas e comprometidas com a doutrina social da Igreja e com o pensamento social cristão. Esta sua conferência insere-se nesse ciclo mais amplo que esta comunidade tem levado a cabo para refletir sobre a doutrina social da Igreja. Vamos escutá-lo com toda a atenção, Dr. Paulo Portas. Primeiro, muito obrigado à Capela do Rato, Sr. Padre António, é muito bom revê-lo, e ao Instituto Dom João de Castro, e ao professor José Fontes, e eu dava uma palavra querida, terna e amiga e admiradora à Mónica Moreira. Sem o professor Adriano, eu acho que a ideia do Instituto Dom João de Castro seria mais remota, e é uma das formas de continuidade do pensamento dele, porque ele era um homem de pensamento, não era um homem de ação e pensamento por esta ordem, era um homem de pensamento e ação por esta ordem, que faz toda a diferença, explica algumas coisas, mas e eu às vezes vou começar por dizer uma coisa que é assim um pouco brutal. Eu, de quando em vez, nestes tempos recentes, sinto-me estranho no Ocidente. Como a alternativa é a Rússia e a China, eu não tenho alternativa, a não ser umas ilhas remotas e distantes. Mas, objetivamente, o Ocidente em que nós crescemos, em que nós vivemos, em que nós ganhamos paz, esperança e prosperidade, parece minado por dentro e parece perder algumas certezas fundamentais. Eu não chamo de dogmas, chamo certezas fundamentais. E, portanto, isso é uma primeira reflexão. Não me sinto nada estranho no mundo da Igreja, que é plural e muito integrador, porque é provavelmente a voz, e eu começaria por aí, estava a dizer isto ao Padre António há bocadinho, quando estava a preparar esta intervenção, tornou-se mais nítido. Talvez o tema fundamental do Papa Leão XIV seja mesmo a paz. Quem se lembra da primeira bênção Urbi et Orbi, no dia 8 de maio de 2025, eu bem sei que na sociedade digital, 8 de maio de 2025 é pré-história,
mas foi há menos de um ano. Um dos problemas que o Ocidente tem é que perdeu o sentido da memória e também perdeu a capacidade de pensar a longo prazo. Não tenho a certeza que no Oriente isso seja assim. Mas foi há menos de um ano que o Papa Leão XIV disse uma frase muito impressionante, que não se esquece, uma frase carismática nesse sentido, pensada, que foi a paz com todos vós e depois uma paz desarmada e uma paz desarmante. Essa frase tem uma genealogia, curiosamente, com aquele que foi o Papa de muitos, o Papa que geracionalmente foi muito importante para tantos de nós, São João Paulo II, que disse em 1993 esta frase que clarifica, aliás, um pouco a intenção do Papa Leão, que é o mundo precisa de profetas desarmados, vírgula, tantas vezes vilipendiados em todas as épocas da história. Fim de citação. E, portanto, este princípio, o conceito é indiscutível do ponto de vista profético, é mais complexo do ponto de vista, se quiserem, da inteligência política estrita, no plano dos Estados e das relações internacionais, porque podem colocar-se duas questões que não diminuem o conceito, mas uma das grandes vantagens da Igreja é que problematizar as questões é uma forma de juntar as boas almas e os bons sentimentos e as boas utopias. Que nem todas são boas, como é evidente. Mas, e tem a ver com isto, por exemplo, eu faço-vos duas perguntas que podem ser perplexizantes. A força militar da Aliança Atlântica no pós-guerra foi uma fonte de dissuasão e de paz? Ou foi o contrário? Eu faço parte daqueles que acham que foi uma fonte de paz. Nós, que temos imensas opiniões sobre outros continentes, esquecemos com frequência que foi na Europa que os demónios privativos deste continente se levantaram em duas guerras mundiais, que depois, na segunda, tiveram extensões para outros lados, e aliás só acabaram na Ásia, mas nunca se esqueçam que os dois fenómenos totalitários que o mundo conheceu, o mundo contemporâneo conheceu, nasceram na Europa, o nazismo e o comunismo. E com uma aliança militar entre os dois lados do Atlântico, que nunca disparou um tiro, mas ganhou a Guerra Fria por ser temida. Por ser forte e por ser temida. E, portanto, eu já vou tirar uma conclusão quanto isto. Não é, com certeza, uma contradição com a frase de Santo Padre. A segunda pergunta é mais recente, delicada. A ausência de uma defesa europeia digna desse nome foi ou não foi um incentivo a Vladimir Putin para invadir a Ucrânia? A certeza de que ninguém lhe faria frente. Os americanos porque estavam longe e a caminho de um mindset isolacionista, e os europeus porque simplesmente não tinham uma defesa organizada. Com exceção das duas potências nucleares, mas uma delas, aliás, basou, como sabem, e foi embora. Daquelas tristezas que acontecem neste mundo contemporâneo, porque ficaram a perder muito, mais eles do que nós. Mas a verdade é que a invasão da Rússia, a invasão da Ucrânia pela Rússia só é possível em 2022, em pleno século XXI, porque Putin nunca desarmou, e eu acho que nunca desarmará, e a Europa acreditou numa coisa cândida, ingênua, politicamente, repito, que era a ideia de que havia paz sem defesa. Ora, o que houve foi guerra por não haver defesa. Portanto, a única coisa que eu acrescentaria ao princípio profético
inteiramente lógico do ponto de vista profético e inspirador. O mundo precisa de profetas desarmados e desarmantes. Desarmados porque não exercem a sua influência pela coação ou pelo medo, como um dos papas depois explicou, e desarmantes porque conquista os corações. Precisamente por ser desarmante. Eu acrescentaria que há uma condição, que aliás vem na doutrina social da Igreja, em outras matérias, que é a condição da reciprocidade. Isto só funciona se for recíproco. Se ambas as partes quiserem a paz. E estiverem disponíveis para correr muitos riscos para conseguir a paz. Nós vivemos num mundo, e essa é uma das coisas mais deterioradas do ponto de vista da consciência ocidental, nós vivemos num mundo onde quem faz a guerra tem mais votos e quem tenta a paz morre assassinado. E eu vou ao Médio Oriente. Yitzhak Rabin, Anwar Sadat, ambos mortos e assassinados por fundamentalistas. Sadat, da Irmandade Muçulmana, e Yitzhak Rabin, de ultra ortodoxos do mundo judaico. E morreram porque tentaram a paz. E, portanto, hoje em dia, ao contrário do que se pensa, infelizmente, fazer a guerra dá likes. Fazer a paz é o mais importante, mas implica custos de trajetória política enormes, porque para fazer a paz é preciso perceber quem está do outro lado da mesa. Aquele princípio oriental, conheceres o outro lado é metade do teu caminho, eu estou a dizer a versão pacifista da frase, a frase em termos militares é um bocadinho diferente, que é, se conheceres o teu inimigo, tens metade da tua vitória, objetivamente, fazer a paz implica sempre fazer concessões. Ambos têm que fazer concessões. Ambos têm uma dificuldade em explicar à sua base que vão fazer concessões. E, portanto, eu tenho que ajudar a contraparte a ter uma solução que seja suficientemente explicável para a sua base não destruir o trabalho do seu líder. Isto, na sociedade digital, instantânea, efêmera, tribalizada, terrivelmente crispada, é muito difícil de conseguir. E há muito poucos líderes políticos que arriscariam isso nos dias de hoje. O segundo ponto que eu gostava só de fixar, professor, tem a ver com alguns princípios, e depois vamos provavelmente a questões práticas, não é? Alguns princípios que estão assentes, tanto no Catecismo como na doutrina social da Igreja, sobre a guerra e a paz, porque pelo menos dão uma visão mais completa dos assuntos. Para a Igreja, a paz é um valor universal, ou seja, não depende, é tão universal como o ser humano. As culturas não são universais, podem ser conhecidas, reconhecidas, mas não são necessariamente universais, mas a paz é um valor universal. E esse é o primeiro dos princípios. Para o Papa Leão XIV, ele parece muito influenciado por um intelectual católico italiano notável dos anos 40, quando eu estou a dizer os anos 40 do século passado, estou a dizer que foi o fundador da Principi, não é Principia, da Principi, que foi encerrada por Benito Mussolini, que foi militante da Ação Católica, que foi o criador dos Congressos Mundiais da Paz e Civilização Cristã, e que dizia esta frase notável, que era: o mundo precisa de outra história, uma história feita de negociação. É um homem de Estado, foi parlamentar da democracia cristã e é venerável neste momento. Mas o Papa Leão faz várias alusões à necessidade radical, aí sim radical, da prevalência da diplomacia sobre a coerção.
A diplomacia implica, da minha experiência e leitura, a diplomacia implica valores que não estão na moda. É saber, paciência, discrição, sobriedade, humildade, racionalidade. Digam-me lá se estes valores estão na moda. Não me parece, mas pode ser erro meu. O Papa Leão XIV faz uma interpretação disto, dizendo que o mundo precisa de uma longa viagem de reconciliação. Uma era de negociação, uma longa viagem de reconciliação. E ele ofereceu a diplomacia vaticana, que é uma diplomacia das mais brilhantes que o mundo tem, e, no entanto, a gente só sabe, no essencial, o nome da instituição que o Vaticano patrocina para conseguir negociações diplomáticas bem ou mal sucedidas. Se forem bem sucedidas, o crédito é da instituição e do Vaticano; se forem mal sucedidas, o descrédito é apenas da instituição. Faz parte. E que é a Comunidade de Santo Egídio. E a Comunidade de Santo Egídio foi essencial em processos de paz que depois derraparam, mas não por responsabilidade da Comunidade de Santo Egídio. E salvou a vida de muita gente. A gente esquece que a diferença entre a paz e a guerra são vidas que se perdem ou que se ganham. E o Papa deu muita importância aos encontros internacionais da paz promovidos pela Comunidade de Santo Egídio. Ofereceu a diplomacia vaticana e a sua competência discreta. Metade do que acontece nas negociações de paz não é público para proteger o princípio do face saving. As partes têm que poder salvar a face. E o resultado final de um acordo de paz é muito mais importante do que os momentos em que se perde ou que se ganha a face. A diplomacia vaticana ofereceu-se para evitar uma lesão do direito internacional na questão da Venezuela. Não tem, evidentemente, nenhuma razão para ter particular simpatia pelo regime que lá está e continua. Mas uma das grandes vantagens da diplomacia da Igreja é ter capacidade de imaginar a longo prazo, cenarizar a longo prazo. Se nós violarmos sistemicamente princípios básicos do direito internacional, como a impossibilidade de violar a soberania de um país internacionalmente reconhecido, caso da Ucrânia, caso do Irão, ou o pouco conforto que podemos ter na ideia de que é possível aterrar numa operação militar especial e mandar 80 cubanos para a morte e salvar, raptando o casal presidencial de outro Estado. É uma coisa estranha, não está nos nossos hábitos, não é? Agora imaginem por 30 segundos que são do Politburo do Partido Comunista da República Popular da China ou do Partido Rússia Unida da Rússia. E imaginem que eles estão a ouvir e a registar e a perceber que o Ocidente, eu não gosto nada da expressão superioridade moral, porque é uma forma de arrogância, mas há uma coisa em que eu acredito, que há uma legitimidade moral nos princípios de direito internacional, que nunca foram dogmas, tiveram muitas vezes lesões, foram manipulados às vezes, mas garantiram-nos a paz. Não se esqueçam disso. Garantiram-nos 70 anos de paz. E eles queriam... Tanto Vladimir Putin como Xi Jinping inscrevem nos seus pequenos molesquinos, se os tiverem, todas as frases que os Estados Unidos estão a dizer sobre o Irão e sobre a Venezuela. E vão usá-las. Se tiverem a possibilidade de anexar Taiwan e de, vencendo na Ucrânia, se os deixarem vencer,
tentarem os Bálticos, que é evidentemente a etapa seguinte de Vladimir Putin. Não se esqueçam que nessa altura a Europa, com todos os seus problemas, tem essa legitimidade, mas o Ocidente perdeu a enorme vantagem de estar do lado dos princípios. Que autocracias não os queiram é uma coisa que eu não considero estranho. Que democracias aceitem a lesão dos princípios ou aceitem, talvez a frase mais extraordinária deste segundo mandato do presidente americano. Não há isso do direito internacional. A única coisa que há como limite é a minha consciência. Uau! Eu gosto. A avaliar pelos tweets. Bom, é muito... Não se esqueçam disto. Um dia eu espero que não seja necessário. E espero que não aconteça. Tudo o que está a acontecer, promovido, sem legitimidade internacional, sem mandatos negociados, sem qualquer outro limite que não seja um poder não votado em Congresso, aliás, de um presidente ocidental, vai ser usado pela Rússia e pela China para fazerem o que querem do ponto de vista territorial. Portanto, este é um ponto que o Vaticano ofereceu-se. Naquele caso, eu acho que se o Vaticano conduzisse a uma mudança de regime, sem o dizer, era bastante mais fácil. No caso da questão dos xiitas e do Irão com os Estados Unidos é bastante mais difícil. Embora eu devo dizer que um dos momentos mais extraordinários da minha vida foi ter assistido à viagem, nos Emiratos, à viagem do Papa Francisco para se encontrar com o reitor da Universidade de Al-Azhar. Um dos problemas do diálogo interreligioso com o Islão é que o Islão não tem uma autoridade vertical. Não há um Vaticano do Islão. Há ramos do Islão, como há no cristianismo, e depois autoridades nacionais que tendem a ser teológicas. E só um pequeno parênteses, esta fusão que o Ayatollah Khomeini, não Khamenei, fez em 1979 entre o guardião jurídico do Islão, estou a traduzir a tradução possível, e a autoridade política, ou seja, a fusão entre a autoridade política e a autoridade religiosa numa só, é muito contrária aos teólogos mais rigorosos do xiismo, da escola de Qom. Foi um aproveitamento político do facto religioso. Até porque o xiismo nasce, isto agora demoraria a contar, mas nasce, aquele ramo do xiismo nasce no chamado 12º imã desaparecido e, portanto, não há nenhum ser humano sem essa categoria que o vá substituir e trazer a justiça. Mas isto é um parênteses, no meu caso não interessa muito, mas só para perceberem que há muitos desvios políticos nas questões teológicas. No caso do Irão, o Papa foi muito duro nas palavras. E o Papa Leão XIV é um Papa que escolhe bem as palavras, que não tem derrapagens, digamos assim. Ele disse uma coisa muito dura há 7 ou 8 dias. É uma vergonha para toda a família humana o que está a acontecer. E nós já não nos damos sequer ao trabalho de nos lembrarmos que em um mês há 1 milhão de deslocados no Líbano. Eu estou a dizer deslocados, que é a expressão. Os diplomatas tendem a encontrar umas expressões menos dolorosas, não é? Não se diz o rapto de Maduro, diz exfiltração de Maduro. Pronto, ok. É mais bonito, incomoda menos. E no caso dos refugiados, agora diz deslocados. Pronto. 1 milhão em um mês. Alguém pode achar que nós estamos perto dos princípios das grandes religiões monoteístas e que estamos perto da ambição da paz? Não estamos, com certeza. Nós estamos todas as semanas, todos os meses, a lesar
princípios que podem ser limitados, podem ser temporários, podem ser até manipulados em certos momentos, mas que garantem que há um mínimo de regras no mundo em que nós vivemos. Neste momento não há. Não há. Bom, isto vai dar a uma coisa que eu considero, portanto, se há uma matéria, eu chamo a vossa atenção apenas porque me parece voltar aos back to basics na Quaresma é uma coisa boa, não é? Felizmente. Mas eu acho que o tema do Papa Leão e o mundo estava melhor há um ano, não estava tão ácido, já tinha acontecido a Ucrânia, não tinha acontecido ainda o Médio Oriente outra vez, já tinha acontecido o ataque a Israel, não tinha ainda acabado a guerra no Golfo, entre Israel e vários dos países da região, mas a verdade é que eu acho que o tema do Papa Leão XIV, que tem presciência e uma capacidade antecipatória bastante relevante, é o tema da paz. Porque é precisamente o que está mais em causa e que é mais global, porque hoje em dia é muito raro haver crises locais. Elas escalam rapidamente para crises regionais e rapidamente para crises globais. Se alguém na administração americana conhecesse a história portuguesa, teriam encontrado um personagem chamado Afonso de Albuquerque. Ele podia-lhes ter explicado, até com modos mais pacíficos do que a tradição diz, o que era o Estreito de Hormuz. E não tínhamos caído nesta armadilha desastrosa, que é uma armadilha de ignorância. Desculpem a expressão de ser um bocadinho bruta, porque Afonso de Albuquerque tomou Hormuz 2 vezes para controlar o comércio. Não era de petróleo, era de especiarias. Bastaria ter pensado um bocadinho nisso, mas cá está. Antes de agir, convém pensar. E ter racionalidade. Que é uma coisa que eu sou muito favorável ao imenso progresso que o mundo fez com o encontro entre a razão e a fé. O que permitiu que a fé, a Igreja, a esperança, não fossem antinómicas por princípio, por exemplo, com a ciência. Nada disto hoje em dia está em cima da mesa. Faz impressão. Como é que a maior potência militar do mundo, com uma força incomparável, cai na armadilha óbvia da geografia? Nunca se esqueçam que a geografia e a história são as únicas 2 coisas que não mudam quando tudo muda à nossa volta. A história já aconteceu, mesmo que a queiram reescrever é difícil. E a geografia, porque é um bocadinho difícil remover montanhas ou alargar estreitos. Bom, no caso do Irão, a posição da Igreja não faz outra coisa senão pedir um cessar-fogo, porque a única maneira de nós nos aproximarmos de uma pausa, de uma solução para a questão do Estreito de Hormuz, é um cessar-fogo. Não há nenhuma companhia de transportes marítimos que se atreva, com as ameaças que existem, a colocar lá as suas tripulações e os seus navios. Ou barcos. Eu aprendi no Ministério da Defesa que navios são os militares e barcos são os comerciais. Pronto. Facilita. Mas, e portanto, nós sem isso não conseguimos uma acalmação, aquilo a que no século XIX português se chamaria uma política de acalmação. E precisamos dramaticamente dessa política de acalmação. O que é que eu acho ainda que explica tudo isto? Embora eu sempre diga, tomem cuidado, porque não é mandatório, pode ser surpreendente, mas não é mandatório que haja racionalidade nas decisões hoje em dia que são tomadas em relações internacionais. Não é obrigatório. Nós estamos a viver num mundo muito instintivo, impulsivo, de créditos precários e com muito pouca capacidade de análise e de pensamento presciente. E aquilo que eu acho que está a acontecer é uma tentativa, que pode não ser bem-sucedida, eu pessoalmente desejo que não seja bem-sucedida, de transformar um sistema de alianças, que é aquele onde nós crescemos, num sistema de potências.
são duas coisas completamente diferentes. Um sistema de alianças baseia-se em convenções, tratados, regras, limites, ainda que insatisfatórios. Um sistema de potências é uma coisa completamente diferente porque baseia-se apenas num critério, entre muitos que podem existir. O critério da força militar, medida em ogivas nucleares. E é por isso que nós assistimos a esta coisa assombrosa para um ocidental. Há duas coisas totalmente novas que nós estamos a ver e que eu espero que se abreviem. A primeira nunca aconteceu desde 1917, ou seja, desde a Revolução Soviética, o Presidente dos Estados Unidos gostar do Presidente da Rússia. É um facto inteiramente novo. E, aliás, os americanos que não votam com a política externa e têm imensas qualidades, mas não necessariamente saberem geografia e história, os americanos, isso acham estranho, que alguém lhes diga que Putin is my friend, é uma coisa um bocadinho bizarra para eles. Dito isto, a segunda coisa que é estranha é que o Ocidente sempre defendeu Israel, mas o primeiro-ministro de Israel nunca mandou na política externa dos Estados Unidos. E eu que sempre defendi Israel e o seu direito a existir e o seu direito a defender-se, não tenho necessariamente que entender os objetivos pessoais do atual primeiro-ministro de Israel. Portanto, faço uma separação das duas coisas, no presente e no futuro. Essas duas coisas são totalmente novas. O que é um sistema de potências, só para terminar este ponto, que eu acho que é muito importante. O sistema de potências baseia-se na força. Quais são as três principais potências nucleares? Os Estados Unidos, perdão, por ordem, a Rússia, herança da União Soviética, e os Estados Unidos e a China. Nós somos ocidentais. Que interesse tenho eu num triângulo de potências em que está os Estados Unidos e está a China e a Rússia? E, obviamente, não está a Europa. E, portanto, este triângulo de potências, com responsabilidades próprias, é feito às expensas da Europa. O que é que fazem os sistemas de potências? Há uma famosa, tenho pena de não, se não mostrávamos, há uma famosa, um papelinho escrito à mão por um dos grandes heróis do século XX, mas todos os heróis cometem erros. Se vocês ouvirem alguém dizer que é um herói, que é uma coisa que uma pessoa não diz de si própria, deixa que os outros digam. Dizer que nunca cometeu erros é mentiroso de certeza. Churchill é um personagem absolutamente extraordinário do século XX e, nas negociações de Yalta, entregou um papelinho a Stalin, que tem um nome, agora não me lembro, mas daqui a um bocadinho já vos digo, um papelinho, assim, de uma folhinha, em que repartia em percentagem as esferas de influência. Roménia, coitados, 90% para vocês, 10% para nós. Jugoslávia, 50-50. Grécia, 75% para nós, 25% para vós. E por aí fora. Qual foi o erro de Winston Churchill? Ele achou que os americanos recusariam a divisão. E enganou-se. Roosevelt aceitou. E depois ele já não teve possibilidade de emendar a mão. Seria, em todo caso, ele a inventar a famosa expressão, numa viagem que fez aos Estados Unidos, já mais perto do fim da vida, abateu-se sobre a Europa uma cortina de ferro que divide a liberdade da falta dela, uma coisa assim. Essa frase tem origem naquela negociação de Yalta, em que os vencedores repartiram os dividendos da vitória. Felizmente, nasceu por ação, sobretudo. Nunca se esqueçam que há uma diferença entre os Estados Unidos e a Inglaterra. É muito curiosa nas relações especiais entre os dois lados. Os Estados Unidos não são um antigo império. A Inglaterra é um antigo império. Há 100 anos controlava 25% dos mares. Conseguem imaginar? E depois nasceu um sistema muito americano, muito por pressão americana, o sistema das Nações Unidas, das agências das Nações Unidas,
das instituições como o FMI ou o Banco Mundial e um sistema de alianças com a NATO e o Pacto de Varsóvia. Nós vivemos muitos momentos de tensão, o mais importante de todos, a crise dos mísseis de Cuba, porque a certo momento deixou de haver comunicação hierárquica das chefias políticas para os militares que estavam a aproximar-se de Cuba, do lado soviético. Os soviéticos deixaram de ter capacidade de falar com o comandante do submarino que estava a chegar a Cuba, nuclear. E os militares americanos aconselharam Kennedy a escalar. E Kennedy resistiu. Há um livro extraordinário sobre isso que eu recomendo a toda a gente para se ver. É o momento mais crítico da Guerra Fria. Do Max Hastings, chamado... também já não me lembro. Mas é um livro é impressionante, porque é um livro de detalhe, com imensos detalhes sobre essa crise dos mísseis de Cuba e que faz justiça a John Kennedy porque ele resistiu por racionalidade, por ser racional. Bom, só dizer que este sistema de potências implica duas coisas. Esferas de influência, voltar às esferas de influência. Já existiram muitas vezes, Congresso de Viena, Westfália, por aí fora, e Alta. E repartir os dividendos. Há uma pergunta interessante. Porquê é que a reação da China não foi categórica na questão da Venezuela? Porque a Venezuela não é decisiva para a China, naquilo que é o seu ponto principal, que é a importação de energia. A Venezuela é um caso de desastre tal, do ponto de vista económico e social, que a Venezuela produz hoje em dia menos de 1% do petróleo do mundo. Foi ultrapassada pela Colômbia, coisa inimaginável. E não está na lista dos 10 primeiros fornecedores da China, que importa. Nunca se esqueçam deste detalhe. Não é detalhe. É um ponto relevante. A China importa mais de 65% da energia que consome todos os dias. Não é a mesma coisa no caso do Irão. Embora a China, como tem capacidade de pensamento de longo prazo, tenha, há 8 anos atrás, iniciado um caminho de depender mais da Arábia Saudita do que do Irão. Hoje depende muito mais da Arábia Saudita do que do Irão. E, coisa que Bruxelas não viu e Washington não viu, a China tornou-se o primeiro parceiro comercial da Arábia Saudita. Estas coisas, os factos são o que são e não se mudam por tweet. Portanto, eu acho, evidentemente, quem são as vítimas de um sistema de potências. A primeira foi a Ucrânia. Porque se repararam, o que mudou no dia 5 de novembro de 2024, com a eleição do presidente atual dos Estados Unidos, foi que os Estados Unidos deixaram de responsabilizar-se pelo supply de armamento à Ucrânia. O que é que isto quis dizer? A Ucrânia foi remetida àquilo que os militares chamariam uma posição estritamente defensiva. Deixou de ter armas para atacar quem a atacava, na fonte, na base industrial, nas bases aéreas, nas bases militares. Este gesto de generosidade inaudita com a Rússia, porque eu espero que as pessoas tenham bem presente que há um agressor e um agredido. E não são a mesma coisa. Este gesto, que foi complementado, como se diria em Espanha, o Vladimir Putin é un apestado, não? Não é propriamente uma pessoa que a gente convide para casa, não é? Quando muito, arranja maneira de ele não vir à nossa casa, certo? Aquela cimeira do Alasca de tapete encarnado é uma promoção. A Rússia não é o único critério em que a Rússia é uma superpotência. É em número de ogivas nucleares. Economicamente, a Rússia é a 10ª economia do mundo. Não tem qualquer equivalente com o que a China fez. A China diversificou a sua economia.
e abriu realmente a propriedade privada e o direito a lucrar. Não se esqueçam daquela frase de Deng Xiaoping, não se sabe, é como as do Churchill, nem todas são verdadeiras, mas em qualquer caso, se non è vero è bene trovato. E Deng Xiaoping terá dito ao Congresso do Partido Comunista da China, ser comunista e ser rico é compatível. Abriu a caixa de Pandora, não é evidente? Até hoje, não é? Eu sempre dizia ao meu irmão Miguel, Miguel, é muito estranho, a China tem como hobby o casino, o jogo de casino, e tu dizes-me que aquilo é uma coisa marxista, é uma coisa um pouquinho bizarra. Mas, enfim, dito isto, meu ponto, voltando ao essencial, a primeira vítima foi a Ucrânia. A Ucrânia foi oferecida, até agora, eu acho extraordinária a resistência que eles têm, e a capacidade de construírem uma base industrial, mas a verdade é que os Estados Unidos deixaram de fazer o supply de armamento aos ucranianos. E isso é um presente à Rússia. Como é um presente a promoção à categoria de superpotência feita pelos Estados Unidos. Qual é o objetivo? A gente não pode achar que isto é tudo o objetivo, mas é um delírio, é tentar fazer em 2026 a mesma coisa que Nixon e Kissinger fizeram nos anos 70. Quando Kissinger convenceu Nixon a reconhecer a China. E levou Nixon à China. Qual era o objetivo? Hoje em dia há muita documentação sobre isso. O objetivo era fazer, vou usar uma expressão muito em voga, o decoupling, o divórcio entre a China, que começava a sua ascensão, e a União Soviética, que já estava no seu declínio. Mas isso aconteceu porque os factos favoreciam que acontecesse. Hoje em dia, só para terem uma noção, a China compra à Rússia 46 vezes mais do que os Estados Unidos compram à Rússia, pelo simples facto de que o que a China precisa, a Rússia tem. E o que a Rússia tem, os Estados Unidos não precisam, que também têm e exportam, que é a energia. Portanto, a segunda vítima colateral de tudo isto foi a diplomacia. Se vocês pensarem bem, para além desta coisa um bocadinho extraordinária, eu não sou um corporativo da carreira diplomática, mas dou graças a Deus ao número muito significativo de diplomatas de primeiríssima qualidade que um país como Portugal tem. Eu devo dizer, é talvez o rácio despesa-eficiência mais favorável que eu conheci. Mas vocês, por exemplo, na diplomacia americana só veem enviados especiais que têm uma relação com o presidente ou familiar, ou no Golfo, ou no Sem Desprezo. Andei 3 anos no mestre Henrique Paulino e perdi a paciência e não cheguei a saber jogar golfe. Mas isto significa arrumar com a expertise diplomática que os Estados Unidos têm. E isso não é bom. E misturam-se depois interesses que não vêm ao caso. Mas, em todo caso, reparem uma coisa. A ONU está a viver os seus piores dias, como sabemos. Embora um senador republicano, que eu gosto muito, libertário, o único libertário que há nos 100 senadores, que é o Ron Paul, o outro dia estava um republicano trampista a dizer-lhe, num programa de televisão, mas não vê que a ONU está paralisada, não vê que nós não conseguimos um mandato para ir ao Irão, etc. E ele respondeu, isso é tudo verdade, mas não se esqueça que o sistema foi inventado para criar dificuldades ao uso da guerra. Mas a gente tem que ter um bocadinho a noção das coisas, ok? O sistema cria dificuldades ao uso da guerra, porque senão os 5 do Conselho de Segurança fazem-na todos os dias. Nunca se esqueçam, porque é que quando houve aquela coisa da Groenlândia, eu lembrei-me sempre, rimo comigo próprio, porque eu nas minhas aulas, na Nova SBE, termino a aula sobre a América com as compras de território que a América fez aos reis e czares da Europa. Foram 5. A guerra civil, sim, a Constituição, o federalismo, tudo mais, aquele país de empreendedores e de gente brava, que é a América. Mas não se esqueçam, a América
está habituada a contratos de comércio sobre territórios. Comprou a Flórida, vejam bem, ao rei de Espanha. Fez o Tratado da Louisiana, que é 1/4 do território americano, com os franceses. Fez a compra de uma parte do Novo México e da Califórnia aos mexicanos, depois de lutar. Comprou à Dinamarca, vejam a ironia, as Virgin Islands. E enquanto tudo o resto foi por 5 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares, as Virgin Islands, que foi em 1917, foram 25 milhões de dólares. Houve um momento absolutamente extraordinário, quando, na cimeira do Alasca, quando o Presidente da América disse: eu não quero que o meu país tenha fronteira com a Rússia. Olhem para o Alasca. Pronto. Mas havia uma antiga candidata presidencial republicana, a vice-presidente, que dizia que via a Rússia da sua janela e morava no Alasca. Mas pronto, a Sarah Palin. Isto para dizer que nós precisamos que as instituições diplomáticas tenham margem de manobra, tenham tempo para fazer uma negociação. Pode ser que se consiga por dois factos muito elementares. O primeiro é que o mundo não aguenta mais uma crise global depois da pandemia em 2020 e por responsabilidade extrema de dois países que são, um deles completamente estrangeiro ao resto do mundo e o outro hoje em dia bastante hostil ao resto do mundo. Eu nunca percebi como é que se fazem amigos com tarifas e como é que se fazem alianças com brutalidades. Pronto. Olhem bem para aquele vídeo com a Primeira-Ministra do Japão. Uma pessoa fica... Como é possível, no século XXI? O Japão é o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente. Foram os americanos que fizeram a Constituição do Japão. Estão 40 mil soldados americanos no Japão. My God, como é que é possível aquilo? A gente já tinha visto com o Zelensky e outros, mas enfim. Eu acho que quem se saiu muito bem na Casa Branca foi o chanceler alemão. Primeiro porque é mais alto que o presidente americano, o que faz toda a diferença. Com toda a franqueza, ali na fotografia percebe. Segundo porque lhe falou em alemão. E não o calaram. E terceiro porque no fim lhe deu subtilezas. Deu-lhe o certificado de nascimento do avô do presidente dos Estados Unidos, que era alemão. Como quem lhe diz, subtilmente, vê lá bem, olha que a tua família também é de imigrantes. Bom, mas e a mim? Para dizer, a decadência da possibilidade dos diplomatas terem um papel é péssima. E, finalmente, nós precisamos de reformar as Nações Unidas, que são uma fotografia de 1948, ou do mundo como ele era em 48. É uma fotografia a preto e branco, porque o mundo é muito diferente, é o mundo do G20, não é sequer o do G7. Mas dar cabo das agências das Nações Unidas e do sistema das Nações Unidas é trocar uma coisa com defeitos por coisa nenhuma. O último comentário que eu gostava de fazer é, não se esqueçam que nós nascemos num país que foi um império, mas que é, para usar a categoria do Primeiro-Ministro do Canadá, que é uma figura invulgar, nós somos um país pequeno-médio. O que tem um país pequeno-médio a ganhar com o sistema de potências? O que é que me garante alguma tranquilidade? Não é com certeza um sistema de potências, é um sistema de alianças. E por isso, eu acho que os europeus, por muito que lhes custe, têm que comprar tempo. Até 3 de novembro, na relação com os Estados Unidos. Sem fazer teatro, sem a gente fazer conta, sem se fazer de conta que não está a acontecer o que está a acontecer. Mas eu sempre achei que os americanos votam com o bolso, a percepção sobre a economia nos americanos não é boa, e a percepção da guerra ainda pior. E, portanto, é provável que aconteça o que sempre aconteceu nas últimas 22 eleições de meio termo,
os presidentes, fossem democratas ou republicanos, perderam 20. E, portanto, é provável que o atual siga a regra maioritária. E isso significa que vai ficar, vou dizer de uma maneira assim mais jocosa, vai passar a vida em comissões de inquérito. Em 12 horas dos 24, vai passar a vida em comissões de inquérito. É a consequência de não legislar através do Congresso. Só legisla por ordens executivas. Portanto, quem legisla por ordens executivas e não é fiscalizado na sua política pelo Congresso, ou vai parar a tribunal, por isso é que há tantos casos em tribunal, ou depois vai parar a comissões de inquérito, que são um assunto muito sério nos Estados Unidos, onde cada palavra conta. A diretora dos serviços de inteligência, a senhora Gabbard, que era uma democrata e que foi para o movimento MAGA, registro de interesses. Eu não tenho paciência nenhuma para wokes e não tenho paciência nenhuma para magas. Acho que o mundo ganhava sossego se fossem todos trabalhar ou estudar. Pronto. Em vez de passarem 20 horas a insultar os outros, o mundo ganhava imenso sossego. Eu não gosto de extremos a mandarem no realismo político que as relações internacionais implicam. Mas, portanto, pode acontecer isso, comprar tempo. E comprar tempo para a Europa, que pode vir a ter um problema muito sério, que é aquilo que eu chamo o urso à nossa frente. Imaginem que Putin vence na Ucrânia. Eu espero que não. E acho até que os 4 anos de guerra mostram tragicamente que não conseguem. Porque se esqueçam que uma coisa é dizer-se. É uma confusão cada vez que se ouve. Às vezes na televisão ouve-se cada confusão. Que é, outro dia, aliás, quando veio o cardeal Parolin, coisa extraordinária. O vice-papa está em Lisboa. O quem? O quem? O vice-papa está em Lisboa. Eu, que fui vice-primeiro-ministro, tenho muita consideração por vices, mas enfim. Mas, seja como for, a Europa pode ter um problema. Se deixarem Putin ganhar na Ucrânia, obviamente ele vai tentar testar o artigo 5º da NATO. Ele fez 8 intervenções, 8 em 25 anos, como Presidente e Primeiro-Ministro da Rússia, fora da Rússia, foi ao Cazaquistão, mandou tropas, por razões diferentes, de média escala e grande escala, ao Cazaquistão, à Bielorrússia, à Arménia, ao Azerbaijão, à Geórgia, à Ucrânia, 8 vezes. O que é que isto quer dizer? O mindset dele não é ideologia, não. Do ponto de vista de segurança nacional, o mindset de Vladimir Putin é que a fronteira de segurança da Rússia não é a da Rússia, é a da União Soviética. A tentação de ir aos Bálticos é enorme. São países de 3 a 5 milhões de pessoas que têm minorias russófilas, no sentido, pelo menos, da língua dominante ou da cultura dominante. Mas, Houston, we have a problem. São território da NATO e da União Europeia. Eu acho que nós devemos ter a prudência, a precaução de não querer assistir ao dia em que os russos entrem na Estónia e se coloca a questão: os americanos vêm defender o aliado da NATO, sim ou não? Porque eu temo que a resposta não seja aquela que nós desejemos. E nesse dia, a NATO deixa de ser a organização de segurança coletiva mais eficiente do mundo e passa a ser um think tank, ou passa a ser uma ONG. Sem artigo 5º, a NATO é uma ONG. E, portanto, a tentação é muito grande, porque o Presidente dos Estados Unidos nunca foi claro nem explícito quando teve que responder à pergunta: mas se os russos forem aos Bálticos, o que é que fazem os Estados Unidos? E, portanto, eu acho que a única maneira de evitar isso é não o deixar ganhar na Ucrânia. E não nos deixarmos convencer que já estamos muito fatigados. Porque imaginem que Churchill se tinha fatigado. O que é que tinha acontecido na Segunda Guerra? Só um derradeiro ponto, se puder, que tem a ver com as condições que a Igreja coloca, através da doutrina social e do catecismo, as condições
que a Igreja coloca, eu há bocado disse-vos, a primeira de todas, a paz é um valor universal, mas depois tudo o resto, vocês podem perguntar-me, então e a legítima defesa? Se. Sabem que na vida de todos os dias, como vocês sabem, eu também sei, a vida tem imensos ses. A vida não é um tweet perfeito. Não são soluções mágicas. Não fica tudo melhor amanhã de manhã. Nós é que estamos completamente condicionados hoje em dia. E não aceitamos sequer a noção que é essencial em diplomacia e relações internacionais de sucesso relativo ou desaire relativo. O que é diplomacia? É a defesa dos interesses constantes dos Estados. Eu aprendi isto com o professor Jorge Borges de Macedo, pai, num livrinho maravilhoso chamado As Constantes da Política Externa Portuguesa, que explica tudo. Eu me lembro perfeitamente do professor Adriano. Não vale a pena. Se quiserem saber quando é que Dona Maria casou, não vão descobrir lá. Mas se quiserem perceber porque é que Portugal é independente, basta ler aquelas 300 páginas do professor Borges de Macedo, Constantes da Diplomacia Portuguesa. E já me lembrei do nome do livro do Max Hastings, chama-se Abismo. E creio que está traduzido em português. Bom, a Igreja põe um conjunto de condições para a defesa, para a legítima defesa. E, portanto, não se pode fazer uma interpretação extensiva do que a Igreja não quis que fosse extensivo. Porque o que diz a Igreja é que a paz é valor universal. A paz não é apenas a ausência de guerra. Ou ainda, atenção que isto é uma alusão muito educada e polida, como é normal, à questão da Guerra Fria, não é apenas a ausência de guerra, nem um equilíbrio estável entre forças adversárias. A paz exige a edificação de uma ordem segundo a justiça e a caridade. É isto que está no Catecismo. Terceiro, muito importante para perceber o que é que devemos pensar de cada ator nas guerras. A paz só é possível quando todos reconhecem a responsabilidade de a promover. É aquilo que dizia há pouco sobre a reciprocidade do desarmado e desarmante. A guerra é uma frase lindíssima que está na doutrina social. A guerra é sempre uma falência da humanidade e do humanismo. Nós não nos podemos esquecer. Eu sei que os princípios estão todos muito abalados. As pessoas já aceitam coisas inomináveis, banalizam coisas que em nenhuma outra circunstância aceitariam. Isso faz muito lembrar os anos 30. Faz muito lembrar os anos 30. Mas, objetivamente, tínhamos que pensar, sobretudo, enfim, pelo menos na Quaresma, que há uns princípios que são mesmo princípios fundadores. A Igreja diz, com toda a clareza, uma guerra, e atenção a este ponto, porque, como sabem, há uma frase do Frank Lloyd Wright que uns dizem Deus está nos detalhes, outros dizem o diabo está nos detalhes. Não pode ser mais oposto, não é? Mas em ambos os casos é verdadeiro. Num é virtuoso, no outro é mais complexo. O que é que a Igreja diz? Uma guerra de agressão é intrinsecamente imoral. No trágico caso em que aconteça, os responsáveis do Estado agredido têm o direito e o dever de organizar a defesa com recurso às Forças Armadas. Este ponto é muito importante para distinguir os poucos casos de guerra justa ou justificável dos casos, em tese e em princípio, de guerra injusta. E depois quais são os casos? Agora vejam bem como realmente o que é uma instituição milenar, meu Deus. Eu, em matéria religiosa, tenho um princípio. Não quer saber de igrejas com menos de 1000 anos. Ponto. Não quero. Isto tem a ver com o essencial. Ponto. Não quero. São coisas muito recentes. E então aquelas seitas com 20 anos e 30 anos. Bom. Mas, primeiro princípio, se o prejuízo causado for
duradouro, grave e certo. A questão do certo, atenção, que isto põe muitos problemas de avaliação. Que eu posso não achar que seja incerto e depois posso arrepender-me. Depois ainda, se quaisquer outros meios, diplomacia, leia-se, para evitar o conflito se revelarem inviáveis ou impraticáveis. Terceiro, não são alternativas, são cumulativas. É bom a gente perceber. Que o emprego das armas não traga consigo desordens ou males maiores do que aqueles que pretende prevenir. Que estejam, eu tenho que investigar melhor de onde saiu esta ideia, que é interessante porque pretende evitar o martírio, curiosamente. Que é uma coisa que, por exemplo, no Islão é uma tentação, nos dois lados do Islão. Que estejam reunidas condições sérias de sucesso. Só nestas 4 condições é que se pode considerar a guerra justa. Ainda assim, com limites muito apertados, e foram apertados no decurso. Neste século já foram apertados várias vezes, porque este século tem mais guerras do que acordos de paz. Primeiro, a Igreja reconhece que pode haver, isto para ministros da Defesa é um problema sério, reconhece que pode haver legitimidade na objeção de consciência quanto a ordens injustas e que ferem a legalidade internacional, mas depois diz que quem é objetor de consciência tem que fazer outra coisa qualquer que ajude o esforço de guerra. Diz que, e é uma das coisas que me faz muita impressão, a desconsideração absoluta disto hoje em dia, é obrigatório, mesmo nas circunstâncias em que é aceitável a guerra justa, a proteção de inocentes. Eu não sei se sentiram o mesmo que eu senti, não era por ser a primeira-dama dos Estados Unidos, aquele dia a seguir ao bombardeamento por engano de uma escola, onde morreram 170 pessoas, a maioria delas crianças. E a primeira-dama dos Estados Unidos, por causa daquelas regras surreais que tem o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem um presidente, tem uma presidência cada mês. E este mês calhou a presidência dos Estados Unidos, e os Estados Unidos podem mandar quem quiserem falar ao Conselho de Segurança. E ela vai para lá fazer um discurso sobre a proteção das crianças em circunstâncias de conflito. Oh my God. E cabem aqueles momentos em que a gente sente uma divergência completa entre o mundo e as instituições. Pronto. Este ponto é, portanto, bastante relevante, porque a Igreja insiste muito nisto. A outra coisa em que a Igreja insiste é alguém, ou as partes, ou ambas, têm que tomar conta dos refugiados e dos deslocados. Porque são os despojos humanos da guerra. Para além das vidas que se perdem, como é evidente, não é? Depois, a Igreja é claríssima nisto. São absolutamente inaceitáveis, seja qual for a argumentação, eliminações étnicas. E isto nasce da Shoah, como é evidente, não é? Daquilo que a Igreja chama, aliás, de uma expressão muito bonita, a noite mais longa da história. Ou seja, o Holocausto. Há por aí uns sujeitinhos maluquinhos das redes sociais que dizem que o Holocausto não existiu, por amor de Deus. Protejam-se desse grau de ignorância e de barbaridade. Depois, é muito curioso, eu sempre tive, aliás, disse-o publicamente, pagando irritação de alguns partidos à esquerda, à época. Eu, sobre o embargo a Cuba, tenho exatamente a mesma posição que tem o Vaticano. O embargo nunca tirou, nem de almoço, nem de jantar, aos ditadores de Cuba. Mas houve muita gente pobre que deixou de ter remédios e que deixou de ter alimentos. O que é que a Igreja diz? Embora, se vocês pensarem bem, parece estranho, mas é assim. Quem faz sanções é quem não quer fazer diretamente a guerra. É uma espécie de ersatz. Eu não mando soldados, mas faço sanções. O que a Igreja diz é que as sanções
têm que ser absolutamente limitadas por uma condição. Só valem a pena se incentivarem as partes a negociar. Só vale a pena como arma transitória para sentar à mesa as partes. E depois, uma coisa muito importante que se aplica na Igreja, para a nossa dor, também não é inocente historicamente nesta matéria, mas no século XXI, e há muitos séculos, esta coisa essencial é uma profanação ou uma blasfémia proclamar terrorismo em nome de Deus. Como sabem, sobretudo nos grupos fanáticos islâmicos, que são, aliás, mais sunitas do que xiitas, e um dos problemas desta guerra é que pode criar terrorismo xiita no exterior. Lembrem-se do Afeganistão. Quando o Ocidente apoiou uma das fações no Afeganistão, e bem, estava a apoiar o ventre de onde ia nascer a Al-Qaeda. Coisa que, aliás, a União Soviética bem sabe. Eu há bocadinho não expliquei, só um pequeno detalhe, só para não se deixarem enganar, diria eu, como aviso amigo, quando ouvirem dizer a União Soviética não é derrotável, todos nós sabemos, basta perguntar a Hitler ou a Napoleão. Não é derrotável no seu território. Mas não é isso que está em causa, ninguém invadiu a Rússia. A Rússia é derrotável fora do seu território. Já foi muitas vezes. E às vezes caricatamente. Foi derrotada pelos japoneses, foi derrotada pelos otomanos, foi derrotada pelos finlandeses, foi derrotada pelos afegãos. Portanto, essa conversa de que a Rússia não é... Isso só é verdade quanto ao território russo, mas ninguém os invadiu. Eles é que se acham no direito de invadir outros. Bom, estas são... Portanto, a Igreja é claríssima numa condenação sem reservas do terrorismo em nome de Deus. Deus, seja ele... isto é independente das... Mas todos sabemos onde é que isso nasceu com maior intensidade. Eu aprendi na faculdade que o lugar mais perigoso do mundo era a fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão. E todos sabemos porquê. Demorou muito tempo, a conseguir atenuar a intensidade do terrorismo. Um dos problemas desta guerra, portanto, o terrorismo da Al-Qaeda era essencialmente sunita, é poder vir a haver terrorismo xiita. Não sabemos, já houve 3 ou 4 incidentes, tanto nos Estados Unidos como na Europa, nós não temos informação suficiente para perceber se é ou não. E nenhuma religião pode tolerar o terrorismo, muito menos pregá-lo. É uma coisa muito clara. E, portanto, a Igreja, nestas condições, são condições muito apertadas. Problema. Eu aprendi com o professor Adriano Moreira, que uma vez me recomendou, não diga só o humanismo cristão, diga também o humanismo laico. Porque há humanismo laico para além do humanismo cristão. Há gente humanista em todo lado. E a gente tem que perceber que o humanismo não é uma reserva, é uma coisa para a qual o cristianismo deu uma contribuição absolutamente fundamental, mas há humanistas laicos. E há humanistas islâmicos, e há humanistas hindus, etc. O mundo não é apenas o nosso jardim, que é uma coisa que os europeus têm uma grande tendência para achar. Pois não percebem o mundo do outro lado. Nesta transição que o mundo está a fazer para este sistema de potências, que eu acho que pode colapsar antes de nascer, entre outras razões, por divergências entre as 3 potências. E estamos para ver o que se passará entre China e Estados Unidos sobre o Irão. Vamos ver. Que eu repito, é um assunto mais sério do que a Venezuela. Mas dito isto, portanto, uma das coisas que faz muita impressão é que nós temos o pressentimento, e não tínhamos isso há 30 anos, ou há 20, nós temos o pressentimento de que estes princípios não são sequer ponderados na equação do sistema de decisões.
E é por isso que eu termino da maneira como comecei, que é, eu às vezes sinto-me estrangeiro no Ocidente. E sou um ocidental e gosto do Ocidente. E a gente pensa que este tipo de critérios, que sejam coisas que demorem a decisão, que levem as pessoas a duvidar. A dúvida é um processo essencial, não pode ser um processo eterno, mas é um processo essencial da lucidez. Nós estamos completamente obliterados, para usar agora uma expressão muito na moda, não é? Obliterated com, primeiro, a ciência precisa de errar para acertar. Isso faz parte do método científico. Ter dúvidas melhora as decisões, se não se for indeciso. Ter a dúvida faz parte da inteligência. E eu tenho a sensação de que os princípios da doutrina social e do catecismo e princípios elementares da salvaguarda da paz no mundo, hoje em dia não são considerados. E que isso aconteça em Moscou ou em Beijing, não me admira muito. Que isso aconteça em Washington, tenho muita pena. E pronto, é isto basicamente que vos queria dizer. Sr. Paulo Portas, muito obrigado. Não vou fazer uma síntese de uma intervenção tão brilhante. Seria difícil. Não tive tempo para os livros. É verdade. Estava aqui a pensar, até com sentido de humor, que fiquei... pensei, porque é que se teria esquecido o nome deste livro? O Abismo. O Abismo, que bem significa, é uma coisa freudiana, se calhar, bem claro. significa o momento que vivemos. Mas, de todo modo, ajudam-nos a pensar o mundo, a pensar a nossa conjuntura e, sobretudo, se calhar, a responder àquela pergunta que eu comecei por elencar, de Virgílio Ferreira, que fez da esperança, e nós queremos ter esperança e talvez nos tenha dado esperança no mundo que possa, se acolher a doutrina social da Igreja, ser um mundo melhor. Isso, de certeza. Não acolherá completamente. Certo. Mas abríamos agora um período de debate para podermos colocar questões ao Dr. Paulo Portas. Está ali uma. Deixa eu falar mais alto. Consegue-me ouvir? Sim. Consigo. Diz o teu nome. Francisco. Francisco, muito bem. Então, visto que o ponto de partida desta conversa é o pensamento social cristão, acho que não deixa de ser interessante assinalar que nos Estados Unidos, enquanto há este movimento para a guerra e para a divisão, também há um ressurgimento cristão. Sim. Embora possamos discutir o tipo de cristianismo que é. Por isso, minha pergunta seria: que tipo de cristianismo é este e em que aspecto é que ele destoa do pensamento social da Igreja e pronto, que impacto é que isso tem na política americana que nós vemos hoje em dia? Obrigado. É uma ótima pergunta, Francisco. Há um livrinho de Max Weber que explica muito bem o que é ética protestante do capitalismo. E eu considero que o capitalismo, desde que tenha a percepção de que o mercado não é uma solução para tudo e que há falhas de mercado e que há gente que fica para trás e que não pode ser ignorada, esse é o meu ponto, é obviamente o sistema mais eficiente do ponto de vista económico. Mas eu percebi, vou-lhe dar uma resposta muito prática antes de dizer uma coisa sobre os Estados Unidos. Eu tive que ir ao Canadá, à cidade mais próspera do Canadá, que é Vancouver, virada para o Pacífico, mas próspera a sério. E achei estranhíssimo tantos sem-abrigo na rua. Mas sem-abrigo com 40, 50 anos, não muito idosos. E com um ar de que deviam ter tido outra vida. Era a sensação que ficava. Bom, não percebi porquê. Sábado fui à missa, o padre era filipino, e perguntei-lhe em espanhol, que eles arranham espanhol, bem,
E porquê é que havia tantos sem-abrigo? E ele explicou-me esta coisa absolutamente extraordinária. Olha, porque havia aqui, eu percebo a sua pergunta e não é a primeira vez que me fazem, é porque havia 2 asilos para dementes precoces, davam prejuízo, fecharam-nos e não pensaram nas pessoas que ficavam na rua. E elas foram mesmo para a rua. Eu que acho que a ética protestante tem uma coisa de que eu gosto, que é a responsabilidade individual. Portanto, eu sou responsável pelos meus atos. Mas esse princípio tem que ser complementado por qualquer coisa. Porque senão leva a quase desprezar os que ficam para trás. Isso não aconteceria numa sociedade de matriz católica. E, no entanto, estamos a falar do cristianismo. Okay? Mas são 2 coisas diferentes. Isso explica muito o que os Estados Unidos são. Devo dizer-lhe, só um pequeno detalhe, os protestantes americanos não dão o menor espaço possível aos católicos americanos. Sabe que em 47 presidentes só houve 2 presidentes católicos. Por alguma coisa será. Kennedy e Biden. E terceiro, eu não gosto mesmo, e eu disse sempre isso, quando era presidente do CDS, dizia sempre, Partido Democrata Cristão, mas eu não julgo ninguém, os partidos não são entidades de julgamentos morais. E eu não gosto da utilização de princípios religiosos distorcidos na vida política. Isso acontece à esquerda e à direita dos Estados Unidos, com algum progressismo woke. A Igreja não fecha as portas a ninguém, e esse é o princípio mais extraordinário da Igreja, e, portanto, essa gente também existe na Igreja Católica, e depois, no lado dos protestantes, a ideia de que cada um deles tem um mandato direto de Deus e tem o telefone de Deus para julgar os outros. Desculpe lá, o Francisco, mas não tem. Pequeno detalhe. Essas é que nasceram há pouco tempo. Mas, e eu não gosto muito dessa utilização tem que se ter, as sociedades precisam de princípios que são cristãos e que são aceitáveis e partilháveis com pessoas que não têm fé. Hoje em dia é muito mais raro encontrar ateus militantes que tenham argumentação suficiente para sustentar a sua posição. Eu acho que o problema da Igreja não tem a ver com os ateus, tem a ver com os que deixaram de dar importância à fé, que é uma coisa completamente diferente. E que não gostam de ser questionados sobre coisas importantes. Pronto. É muito mais confortável não ser questionado, não é? Pronto. Mas, uma das coisas muito boas que o Papa Francisco teve foi tocar. Eu sei que ele indispôs alguns grupos católicos, embora a obediência ao sucessor de Pedro não é uma opção, na Santa Madre Igreja, a obediência ao Papa não é uma opção. Isto não é um sindicato nem um partido. Portanto, eu fiquei muito impressionado quando houve a certa altura uma carta de uns quantos cardeais contra o Papa. Eu disse, quê? O que é isto? Bom, mas dito isto, eu acho que o Papa Francisco, em certo sentido, eu vi isso por muita gente, ele não mudou a doutrina. Nem é previsível que a doutrina, com certeza que tem que evoluir alguma coisa, mas a doutrina não vai ficar do avesso. E eu acho que isso é uma das razões de confiabilidade da Igreja. Mas ele, retoricamente, discursivamente, eu acho que ele punha a compaixão antes da regra. E isso tocou muita gente que precisou dessa compaixão num determinado momento e não a teve. Ou não a sentiu. Curiosamente, a mim tocou-me muito, eu como sou filho de pais divorciados, aconteceu muitas vezes em Santa Isabel, que era a nossa paróquia, ir à igreja, comungar e o meu pai não poder comungar. O meu pai tinha sido presidente da JUC, da Juventude Universitária Católica, tinha estado muito ligado a esta capela, por fora.
era um católico progressista, etc. Mas, e eu achava sempre, foi uma coisa que nunca mais esqueci. Veja bem como as coisas nos marcam. Eu podia comungar, é um miúdo. E o meu pai não. E o Papa Francisco, como sabe, os teólogos, os professores de teologia, duvidam muito daquela solução argentina, digamos assim, que é cada caso é um caso. E o senhor padre da vossa paróquia clarificará numa relação bilateral entre o paroquiano e o senhor padre. Mas isso tocou muita gente. Tocou muita gente. E a gente tem que distinguir, saber distinguir o que é absolutamente essencial, vida e morte, do que são evoluções sociais. E maneira que... A outra coisa que eu não gosto em política, isto é uma coisa que é tanto europeia como americana, não gosto da substituição da política doutrinária por política identitária, que está muito na moda. Portanto, eu não discuto doutrinas, nem políticas, discuto identidades. E eu aí chamo a sua atenção só para uma coisa, Francisco. No dia em que eu só julgar os outros pela sua identidade, reduzo a minha tolerância e reduzo a tolerância dos outros comigo. E a certa altura o mundo é invivível. Eu não julgo as pessoas pela sua cor, nem pela sua fé. E, portanto, isto é uma coisa de que nós estamos a esquecer, nós estamos a ser escravizados pelas plataformas digitais que têm como modelo de negócio, e eu só gostava de chamar a vossa atenção para isto, cada um faz o que entender. As plataformas digitais têm como modelo de negócio a chamada economia da atenção. Nós temos 24 horas por dia, que eu saiba o Vaticano, nem os meteorologistas, nem os astrónomos, ninguém mudou as 24 horas do dia. As pessoas passam na Europa 3 horas por dia, não é na internet, é nas redes sociais. Em média. Isso para além de levar a uma considerável despersonalização das relações sociais. Portanto, as pessoas estão sozinhas em companhia das redes, isso é particularmente visível nas escolas, no recreio, daquilo que antigamente chamava o recreio, dos intervalos. Mas, qual é o modelo, o mantra das plataformas digitais? O mantra é, tudo o que são temas complexos são simplificados. O simplismo é uma solução mágica contra a complexidade das coisas. 90% dos problemas que as sociedades ocidentais têm são problemas complexos. Não cabem em 142 caracteres. Não há varinhas mágicas. Eu não resolvo o problema demográfico da Europa, ou o problema de competitividade da Europa, ou o problema de defesa da Europa com insultos. Que é o segundo ponto. Tudo o que é complexo vira simplificado. Tudo o que pode motivar uma boa discussão vira uma discussão agreste, onde o insulto escala rapidamente. O insulto só escala rapidamente quando o ponto de partida é muito ignorante. Porque os argumentos faltam e, portanto, eu não consigo responder e insulto. O terceiro ponto, que é o que mais me preocupa, tem a ver com o facto crescente, e aqui estamos a chegar à dignidade fundamental da fé. Nós, qualquer dia, já não sabemos distinguir verdade e mentira. E isso é a coisa mais catastrófica que pode acontecer ao ser humano. Eu sou católico, pecador, humilde, não julgador, mas firmemente católico, porque acredito na existência de Deus e na verdade de Jesus. Ponto final, parágrafo. Não preciso de verdades alternativas, Francisco. Cuidado com o conceito de verdades alternativas. Aplicada à religião e à ciência é um desastre. E, portanto, não se esqueçam, hoje houve uma ótima notícia, não há muitas, mas há de haver, já chegou a primavera, vem aí tempos melhores. Mas, hoje houve uma notícia fantástica dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos são capazes do melhor e do pior neste tipo de coisas. Pela primeira vez, desde 1993, houve um tribunal que considerou que as plataformas digitais eram responsáveis pela sua negligência
nos sistemas de adição das crianças do ponto de vista de saúde mental. Estão nos tribunais 1.600 casos só relativos à deterioração da saúde mental de crianças, nem sequer de adolescentes. E o que é essa deterioração? É comportamentos de autoisolamento, comportamentos de exagerada ansiedade, autolesões, como consequência da ansiedade, tentativas de suicídio. Eu não sei se as pessoas se deram conta, para vermos o absurdo em que nós estamos a viver nessa matéria, que o caso mais famoso, que ainda não foi julgado, que é o daquele miúdo que era bom filho, bom irmão, bom aluno, mas tinha certamente um problema que ninguém detectou e achou que devia partilhar com o ChatGPT as suas angústias e as suas tentações em matéria de suicídio. Durou 6 meses a interação. 1.200 vezes foi pronunciada a palavra suicídio. O ChatGPT diz ao miúdo, que se chamava Adam, é uma história que, para quem é jurista, devia seguir isto com o maior dos interesses, porque é uma história tenebrosa, a meu ver. O ChatGPT diz ao miúdo, ele a certa altura diz que tem uma tentação em relação ao suicídio, e o ChatGPT, pura e simplesmente para prolongar a conversa, diz-lhe, não digas nada aos teus pais, eu sou o único que te amo e que te conheço. Mas, estamos malucos. E depois, as redes sociais passaram a admitir uma coisa inimaginável que o psicólogo virtual, o psiquiatra virtual, mas o que é isto? Mas a gente passa 6 anos num curso universitário ou faz um mestrado e um doutoramento para depois vir uma plataforma digital dizer que há psicólogos que te dizem quais são os remédios, não os psicólogos, mas quais são os tratamentos, o que é que tu deves fazer, o que é que tu não deves fazer. O Adam suicidou-se. Question. A lei chama-se, tem um nome extraordinário, chama-se Decent Communications Act, de 1993. Foi essencial para os Estados Unidos conseguirem ser líderes na inovação digital, porque deu-lhes imunidade total e, portanto, impunidade também em matéria de conteúdos. Ou seja, o Sr. Zuckerberg e quem depende dele não são responsáveis se houver, eles dizem, não, eu sou como o dono do café não sabe que conversas é que se têm no café. O argumento é de um cinismo assombroso, porque o problema é que são cometidos crimes. Crimes. Incitamento ao suicídio. Terrorismo. O primeiro caso no tribunal americano sob a responsabilidade penal e cível das plataformas judiciais foi feita por uns pais judeus de uma miúda que estava no sítio errado na hora errada, que estava em Paris, num supermercado judeu, quando houve as bombas em Paris contra um restaurante e um supermercado judeus. E um advogado inteligente sugeriu aos pais, vocês querem pôr um processo no caso era com a Google, atenção, que é supostamente mais cuidadosa. O problema, qual era o problema? O atentado foi todo organizado através de plataformas. As horas de reuniões, onde é que estavam as armas, onde é que estavam os alvos, etc. Foi milimetricamente organizado via redes. E nessa altura a polícia há léguas. Como não se passa na realidade física, não vê. Portanto, o crime deslocou-se para ali com uma rapidez muito maior do que o legislador ou do que o polícia. E os pais disseram, não vás contra, o advogado disse-lhes uma coisa muito interessante, porque na América é um sagrado, não vás contra a plataforma digital porque vão-te responder com a primeira emenda, não é a primeira emenda, com o primeiro artigo da Constituição e com a liberdade de expressão. E isso é um sagrado, mesmo que seja detestável,
dentro daquele velho princípio, eu daria ao meu pior inimigo o direito de dizer coisas erradas, mesmo que eu não concorde nem um bocadinho com ele. Bom, a vida tornou-se mais complexa. E esse foi o primeiro. Há casos de tortura. Vocês viram o que aconteceu? Não quero agora estar a ser desagradável, mas como é que é possível a gente olhar para o lado? Aquela plataforma, eu nunca tinha ouvido falar naquilo, australiana, que vendeu como se fosse o Coliseu de Roma. Passaram uns séculos, não é verdade? Houve uma certa evolução, aprendemos alguma coisa. Vendeu a transmissão em direto de torturas e violências sobre um sujeito. Quanto mais horas passavam, mais subia o preço, que morreu. Quer dizer, a gente não pode ter uma parte da sociedade que é um Estado de Direito e outra parte da sociedade que é uma zona de não direito. Portanto, muito cuidado com a utilização que certas áreas políticas à esquerda e à direita fazem das plataformas. Porque a maneira de vender os dados é polarizar. Polarizar não é falar à nossa inteligência, é falar aos nossos instintos. E puxar não pelo que nós temos de melhor, mas do que nós temos de pior. É isso que dá a atenção. Aliás, aquilo que está mais em causa nestes processos são os mecanismos para aqueles que desligam uma rede serem quase forçados a voltar lá. São mecanismos de continuidade da adição. Mas pronto, isto é só dizer, sim, a América é um país cheio de fé, é um país de liberdade religiosa, nem falámos aqui disso, mas eu leio todos os anos o relatório da Fundação de Ajuda à Igreja que Sofre. E a quantidade, e os cristãos são os mais perseguidos no mundo. Não é o únicos, não são os únicos, mas são os mais perseguidos no mundo. Mas a América tem liberdade religiosa e, olha, e no dia em que a liberdade religiosa desaparecer, podes ter a certeza que a América desapareceu. Há coisas que são... É fundacional. Só os políticos americanos terminam um discurso, sejam democratas, sejam republicanos, sejam conservadores, sejam progressistas, God bless America. Na Europa calavam-te logo, se dissesse tal coisa. E, portanto, são duas histórias diferentes, completamente diferentes, mas eu não gosto da intrusão de fanatismo religioso na vida política. Não gosto mesmo. Porque acho que tem muitos perigos próprios. Mas achei a tua pergunta muito boa, devo dizer. Mais questões? Então, boa noite a todos. O meu nome é Luís Vaz e colocaria a questão sobre aquilo que nós podemos esperar de uma nova ordem mundial, porque o trajeto da história é pelo menos aquilo que nos indica e sobre isso, todos aqui que estamos seguramente somos cristãos e esperamos que, obviamente, que tenhamos paz e a esperança que nos leva a essa paz. E perguntava se, de facto, estamos numa nova alteração da ordem mundial, se os impérios, de facto, têm o seu início e têm o seu fim, porque não podem perdurar no tempo, e, nessa medida, perguntaria qual seria, ou quais seriam, os novos quadros desta paz futura. Obrigado. Obrigadíssimo, Luís. Eu espero... Eu ouço falar muito da expressão nova ordem mundial. Nós, então... ambos, por razões complementares, passamos a vida a ouvir falar disso. Eu não vejo nenhuma. Pequeno detalhe. A ordem velha era velha e insuficiente. E a nova? Mas qual é a nova? Que não seja num esforço de racionalização, que é imperfeito, obviamente, o tal sistema de potências. Um mundo liderado ou cogerido pelos Estados Unidos, pela China e pela Rússia não é um mundo que me convenha, com toda a franqueza. Até porque a divisão em esferas de influência que está naquelas cabeças, umas mais do que outras, é a Ásia, para Xi Jinping, a Europa, para Putin e as Américas, para Trump. Ou para, como vinha num famoso meme que circulou por aí, cheio de sentido de humor, mas que é uma caricatura, é me. Imaginem quem é que disse me. E depois Xi. E depois Vladimir. Ok? Isto tem, obviamente, dois problemas. O primeiro é que a Europa nunca aceitará que a Rússia tenha um droit de regar sobre o continente.
E a segunda é que é uma coisa que, curiosamente, nós não vemos daqui. A Ásia está cheia de medo da ascensão da China, porque a China é o único grande país do mundo que teve conflitos com todos os seus vizinhos. Não estou a dizer se bem, se mal, quem tinha razão, quem não tinha. Mas dou-vos um exemplo que eu aprendi no livro do Dr. Kissinger sobre a China, que é talvez o livro mais luminoso que um ocidental escreveu sobre a China, chama-se On China, está traduzido em português. O livro tem, a certa altura, há uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Não me esqueci porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China nasceu no dia em que no ano em que o meu avô nasceu, 1898. Vocês sabem, a China foi o último país a ter Ministério dos Negócios Estrangeiros, dos grandes. Portugal tem, mais velho quase que a Secretaria da Fazenda. E sabem como se chamava o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China? Ministério para os Assuntos do Resto do Mundo. E isto diz-vos muito sobre o etnocentrismo da China. E porque é que para eles é uma grande complicação o declínio demográfico. Que é outra coisa que a gente também não vê daqui. Mas portanto, a China, a ascensão da China deixa muito nervosos países como o Japão, a Coreia do Sul, o Vietnã, a Índia. Eu, nas minhas orações, agradeço sempre a Deus, quando criou o mundo, ter criado os Himalaias. Porque é um obstáculo irremovível, ou se vocês quiserem, irrevogável, há um conflito entre a China e a Índia. Só uma administração pouco competente é que atira a Índia para as mãos da China. Podem ter a certeza. A Índia, que é uma potência ascendente, nunca estará, a menos que a forcem, do lado de um eixo oriental que abandone os aliados ocidentais. Mas entre a Índia e o Paquistão, juro-vos que se tivesse que escolher, escolho a Índia. Podem ter certeza. O Paquistão é metade da Al-Qaeda, no início. Depois foi Afeganistão. E é agora muito popular, o Paquistão. Mas eu não vejo nenhum design, acho que pode haver uma coisa, acho que o trajeto isolacionista dos Estados Unidos podem cair nas eleições midterm, não porque inventem uma política nova, mas porque paralisam a atual. Ponto. O Supremo Tribunal já paralisou as tarifas, foi outro disparate cósmico, porque não se fazem amigos com tarifas. E mais a mais, com tanta tarifa, never before, fantástico, o déficit comercial aumentou. Portanto, estão a ver, talvez o problema seja a natureza da economia americana, que é muito mais para o mercado interno do que exportadora e gosta de importar coisas baratas, porque isso lhe dá competitividade. Mas enfim, mas eu acho que basicamente os americanos, esta história, é injusto dizer que isto é só deste presidente, não é, nem deste mandato, nem do anterior. A história do proteccionismo e do isolacionismo na América é um pêndulo. Há períodos em que a América fecha, períodos em que abre, períodos em que a América pensa no resto do mundo e outros em que não é assim. Este tem um problema que é ser um reality show permanente. O mundo não é um reality show permanente. A diplomacia não é um reality show permanente. Hoje, aquela pequena esperança de que possa vir a haver qualquer coisa, já estavam. O Qatar a dizer que não tinha nada a ver com as negociações, a Rússia a dizer que não sabia de nada, o Paquistão a dizer que ele é que tinha feito, a Turquia a dizer que ela é que tinha feito. Enfim, não é assim que se fazem relações internacionais, lamento dizer. As relações internacionais não são breaking news. Se querem ser eficientes. Outra coisa é fazer comícios, pronto. Mas eu acho que isso pode mudar e acho, só que nós não temos sequer tempo para pensar nisso. Os europeus e os americanos deveriam pensar friamente no facto de a China
que tem o maior desenvolvimento económico em 50 anos que a história económica conheceu. Isso aí não se tornem negacionistas. Não há comparação entre o que a China era em 1980 e o que é hoje. Não há. A China tinha 1,5% de share no comércio mundial. É líder de exportações de bens. E tornou-se challenger na produção de bens, de serviços. A China era de uma pobreza de Jó. Os pais dos chineses, eu dou-vos um exemplo que é assim bastante... A China tornou-se o país que mais emite turistas por ano. 170 milhões. 30 vão para Macau por causa do jogo. Mas os outros vão para todo o mundo. Os pais não tinham dinheiro para fazer uma viagem de comboio dentro da China. Mas é muito curioso, ao fim de 50 anos, a China, primeiro, já está muito longe de crescer 2 dígitos, arranja sempre umas suavidades orientais para explicar que o crescimento não é o que afinal se pensava. Eles começaram por dizer aquela coisa extraordinária que era o around 5. Around 5 era para preparar as pessoas para que uma vez, a certa altura, ia ser abaixo de 5, não é? Foi agora. Nós, com todas as coisas que andamos a discutir, que são muitas delas marginais, nem percebemos isso. A China teve que confessar pela primeira vez que o modelo de desenvolvimento de uma economia que já é desenvolvida, não é uma economia em desenvolvimento, está a dar de si e não estica. Eu acho que o facto mais grave na questão da China é o declínio demográfico. Se os demógrafos, quantas vezes é que a gente ouve os demógrafos na televisão? Ou os atuários, pelo menos os atuários. Se os demógrafos das Nações Unidas estão certos, e costumam estar, a China terá, no final deste século, metade da população que tem hoje. Em vez de 1.400 milhões de habitantes, 700 milhões. Agora, pensem um bocadinho sobre a consequência que isso tem na organização da economia e da sociedade. Não é nas pensões, porque eles não têm nada comparável com o welfare state ocidental. É com o que vão ter que robotizar a economia e com o que vão ter que usar em matéria de produtividade, de ganhos de produtividade, a inteligência artificial. E, portanto, este era o momento para, com respeito mútuo, com cumplicidade estratégica, a Europa e os Estados Unidos perceberem que a China pode ser contida. Porque está cheio de problemas dentro de casa. A China está com o pior nível de investimento estrangeiro desde o início do século. Há 80 milhões de apartamentos que não se vendem. Curiosamente, o governo chinês é mais liberal do que os europeus. Porque quando um developer cai, não fazem nenhum resgate. Cais. É ética protestante. Problema teu. Mas só protegem os bancos para não haver contágios. Matéria de crédito. Mas a China tem um enorme problema demográfico, um problema sério com o investimento estrangeiro, porque as empresas, este governo interfere mais nos mercados e, portanto, as empresas preferem ir para outras jurisdições. Tem um problema muito sério com o real estate. A Goldman Sachs fez um estudo aqui há umas semanas. O real estate na China está abaixo do que estava em 2017. Estamos em 2026. Tem um problema que não se conhece na sua exatidão, porque não há muita transparência estatística na China no desemprego jovem, mas isso, o Ocidente não tem autoridade nenhuma para falar no assunto, também o tem. O que eu estou a dizer é que a China tem muito mais problemas do que se pensa. E estamos a dar-lhe vantagens competitivas absolutamente imerecidas de cada vez. De cada vez que os Estados Unidos dizem vou cortar a minha contribuição para a ONU, a China no dia seguinte apresenta-se e diz eu cubro. Em 2017, para não estar a estender, mas é tão impressionante isto, em 2017 os Estados Unidos tinham demorado 10 anos a negociar o Acordo do Transpacífico, que era uma zona de comércio favorável para os aliados americanos na Ásia e no Pacífico, Ásia e Pacífico. Espantosamente, por causa da pressão da base, energize the base, como as bases são lideradas por gente mais fanática,
Pronto. Eu tenho que ser fanático para os fanáticos ficarem contentes. Problema, os fanáticos nunca estão contentes e querem sempre mais fanatismo e concorrem em fanatismo. Eu sempre tive sempre muito cuidado com isso no CDS. Sempre tolerei toda a gente, mas não dava espaço a fanáticos, isso não. Isso não, porque o sossego é essencial para um conservador, Santa Maria. Bem, mas, enfim, aprendi com Dom Manuel Fraga Iribarne, que era o melhor amigo do meu avô espanhol, luso-espanhol. Mas, enfim, aprendi isso com ele, grande mestre. E que ele dizia uma coisa extraordinária, desculpe o parênteses, mas é divertido. Paulo, a tu derecha a la pared. Es tu responsabilidad que la derecha sea democrática, juegue las instituciones y alternativas de gobierno. ¿Hay radicales? No los menciones, no los valorices. Y llegado el tiempo, fagocítalos. Ele tinha tido um problema à direita dele. Mas, grande homem. Mas o meu ponto estava a dizer sobre a nova ordem, eu acho que a China tem mais problemas do que se pensa. A Rússia não é, exceto em ogivas nucleares, nenhuma superpotência relevante. Portanto, este enquadramento está completamente errado. Não tenho muita esperança que haja um dia mudanças na Rússia, porque eu acho que os russos são... É horrível dizer isto, até porque têm uma literatura extraordinária, têm música extraordinária, mas os russos são um povo que parece habituado a obedecer e nunca a escolher, nunca escolheram nada. Há um livro maravilhoso do Simon Sebag Montefiore, que é um historiador de que eu gosto muito, que é a biografia dos Romanov, portanto, 1613 até 1917. Para vocês verem o que é a natureza do imperialismo russo, a Rússia, entre 1613 e 1917, acrescentou ao seu território uma média de 140 km² por dia. É inimaginável. Inimaginável. Vem logo na abertura do livro, uma pessoa fica logo... desde Romanov, sobretudo. É uma coisa de expandir. Nunca foi desenvolver. E, portanto, eu aí não tenho grandes esperanças. E tenho algumas esperanças, vou dizer... Luís, eu vou-lhe dizer, na Europa não é só coisas... Eu gosto deste Papa, por exemplo. Gosto muito deste Papa. Acho que este Papa, se fosse possível fazer uma leitura geoestratégica da relação entre o Espírito Santo e os senhores cardeais, eu acho que o Espírito Santo deu uma grande oportunidade ao Ocidente com este Papa. Porque este Papa é duas coisas extraordinárias. Um americano, no estado em que a América está, e um latino-americano, que é o outro lado das Américas, onde as pessoas são mais pobres, onde as pessoas têm mais dificuldades, onde a relação tradicional com os Estados Unidos é mais difícil. Eu fiquei fascinado quando vi que o cardeal Prevost tinha sido eleito. E depois comecei a ler 30 e tal anos, não, cerca de 30 anos, perdão, no Peru. O Peru é a última fronteira do ter nada que existe na América Latina, nas montanhas. Eu tive uma tia minha, Doroteia, que foi Doroteia no Peru, para trás do sol posto, durante, essa sim, 30 anos. Minha tia Benigna anunciava uma devoção. O Ocidente é plural, não é um muro fechado. O Ocidente é criador. Desculpem, eu estou sempre a falar de livros, mas é uma obsessão. Há um livrinho maravilhoso de um italiano, vejam bem, de um italiano, muito recente, que diz que a criação do conceito do Ocidente, conceito territorial do Ocidente, geográfico do Ocidente, é um mérito português e espanhol. 1524, Juntas de Elvas, Badajoz. Porque nós estávamos a discutir com os espanhóis, quem é que era dono
daquela região do Pacífico. Mas ao discutir isso, nós estávamos a fechar a fronteira do Pacífico. E o conceito do Ocidente nasce aí. A totalidade do Ocidente nasce aí, aliás, com um grande mérito português, porque sendo uma decisão política errada de Sr. Dom João II não financiar Colombo, mas ele fez tantas coisas boas, a meu ver, o melhor rei de Portugal, mas Dom João II, nunca te esqueças que Colombo, quando chegou à América, ou mais exatamente à Dominicana, julgava que tinha chegado à Índia. Vasco da Gama, quando chegou à Índia, sabia que tinha chegado à Índia. Il y a une petite différence, um petit point de détail. Mas Portugal tinha uma junta científica magnífica. De resto, durante parte dos anos, liderada por um judeu. E não se esqueçam, quando Isabel a Católica, que foi uma grande rainha, e a verdadeira fundadora da Espanha que nós conhecemos hoje, 1492, ela, isto para voltar à questão da definição do Ocidente, é 1529, aliás, mais exatamente, mas tiveram 5 anos a discutir as Molucas, e Portugal acabou a comprar as Molucas, que ficaram espanholas. Eu ficava contente só com o facto do Brasil ter ficado português, e não foi por acaso. Foi por Dom João II. Demorou 3 anos e a arranjar 200 milhas mais para o Ocidente, e isso deu-nos o Brasil, senão o Brasil tinha ficado hispânico. Ou espanhol, mais exatamente. Mas isto para dizer, foi tão importante os portugueses e os espanhóis e os jesuítas. Os portugueses, os espanhóis, os jesuítas e os italianos, por esta ordem. Foram tão importantes no diálogo entre civilizações, no pôr culturas diferentes em contacto, no meter na nossa cabeça dos seres humanos que a Terra era redonda e que valia a pena conhecê-la. Agora virarmos completamente para dentro e estamos a ficar com sintomas um bocadinho perigosos, eu acho. Creio que não há mais perguntas e 11h05. temos de terminar, e eu queria que, em jeito de agradecimento ao Dr. Paulo Portas, queria oferecer-lhe um número especial do nosso boletim Roteiros, que é dedicado ao professor Adriano Moreira. Fica encantado. E registar que ele dizia muitas vezes, ao fim dos nossos encontros, que continuávamos a sair preocupados, mas mais esclarecidos. Isso, digo eu, que saímos também com esperança. Muito obrigado, Dr. Paulo Portas. Eu é que agradeço. Obrigado. E, Sr. Padre António, para a sua paróquia e para todos, boa Semana Santa.